alegrias, nosso coração se enche de gratidão, nosso coração se enche, Senhor, de louvor e adoração a Ti, Senhor. O único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo poder e domínio. Senhor, estamos nessa manhã, Senhor, reunidos em torno da Tua pessoa. O Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor é o centro, Senhor, dessa reunião. O Senhor é o centro da vontade de Deus. O Senhor é o centro desse universo. Por isso, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou. E o Senhor nos transferiu, Senhor. Transferiu, Senhor, para o Teu domínio. Transferiu-nos, Senhor, para o reino do Filho do Teu amor. Senhor, e nessa manhã nós te somos gratos, Senhor. Gratos, Senhor, porque nós não merecemos. Gratos, Senhor, porque nós não somos, Senhor Jesus, merecedores de tamanha graça, favor, Senhor, de tamanha misericórdia, Senhor. Mas o Senhor, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, nós somos salvos. Senhor, é única e exclusivamente pela Tua graça. Não é porque nós fizemos, não é porque nós deixamos de fazer. Não é porque, Senhor, nós somos bons, não é porque, Senhor, que nós fazemos boas obras, não é porque, Senhor, que nós praticamos, Senhor, bons atos, não é por isso, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, é que nós estamos nessa manhã respirando, Senhor, porque nessa manhã as Tuas misericórdias se renovaram com cada um de nós, e não é à toa, e não é, Senhor, por um mero tempo, Senhor. Não é, Senhor Jesus, por mera ocasião. Não é, Senhor Jesus, por mero, Senhor, momento. É porque o Senhor nos ama. E se o Senhor nos ama, o Senhor deseja-nos na Tua presença. E eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença. Usa a Tua palavra, fala conosco. Queremos que o Senhor ache em nosso coração uma terra aberta. Um caminho aberto, uma terra fértil. Usa da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra da verdade, a Tua palavra, Senhor, que faz a obra. Nós não somos nada, somos apenas canais, Senhor, para que o Senhor fale. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Queremos agradecer a presença daqueles que estão nos visitando. Sejam muito bem-vindos. Nós gostamos de falar que nós somos uma grande família. E nós falamos isso com base bíblica. Nós falamos isso porque Deus falou isso. Efésios nos fala que nós, ao crermos, nós fomos incluídos e nós fazemos parte da família de Deus. Então, nessa manhã, nós estamos aqui como uma grande família. Então, nós queremos que você se sinta em casa. Queremos que você se sinta à vontade, queremos que você se sinta confortável. E nós nessa manhã estamos aqui também para compartilhar a palavra de Deus. Não há outro meio, não há outra forma, não há outro jeito. Deus opera única e exclusivamente pela Sua palavra. Se não tem palavra, não tem ação de Deus. Se não tem palavra, não tem a atuação de Deus. Se não tem palavra, não tem a presença de Deus. Porque Deus em Cristo é a palavra. João capítulo 1, versículo 1, a maioria conhece. E o verbo se fez carne. O verbo é palavra. No grego, logos, palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne. A palavra se encarnou. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Não, perdão, João 1, capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra é a presença do Senhor. Então o lugar onde há palavra, ali há a presença do Senhor. E é a palavra que faz a obra. E nessa manhã, uma reunião especial. Uma reunião em que após esse compartilhar, nós teremos depois um almoço, mas antes disso nós teremos batismos, nós teremos a prática do batismo. E eu já te adianto
Eu já te adianto que o batismo, ele é uma determinação de Deus. Abra comigo João capítulo 5. João capítulo 5, versículos 23 e 24. João capítulo 5, versículos 23 e 24. João 5, 23 e 24 fala: a fim de que todos homens, todos honrem o Filho do modo porque honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ouve e crê. Esse é o primeiro passo. Porque quando eu ouço a palavra, Romanos capítulo 10, nos fala que, 17, nos fala que a fé vem pela pregação, ou vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. O primeiro passo é ouvir. Ouvir e crer naquele que me enviou. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Aleluia, a hora chegou, Levi. A hora chegou. E que hora é essa? Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. A vida vem pela palavra. A palavra traz a vida, porque as palavras que o Senhor tem nos dito são espírito e são vida. Então, se eu ouço e creio em quem? Numa fábula, num continho, num conto de fadas? Não, eu creio na pessoa viva de Jesus. Eu creio pela fé. Fé é você acreditar sem ver com seus olhos físicos. Eu não vi o Senhor. Eu não tive a honra e o prazer de vê-lo fisicamente. Mas pela palavra que está escrito, palavra, eu creio que um dia ele veio. Ele se fez carne. E como homem, assim como eu e você, carne, não com pecado, mas em semelhança de pecado. Tendo os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades, os mesmos temores, os mesmos medos, as mesmas aflições, ele se fez homem para assumir o nosso lugar, para assumir para ocupar o nosso lugar, que era destinado a nós na cruz. E ele se fez homem. Não porque eu mereço, não é porque nós não merecemos, porque merecemos ou deixamos de merecer, não é por obras, não é por mérito, é pela graça. E ele assumiu o nosso lugar na cruz, perdoando os nossos pecados. E hoje, nós que cremos nessa obra, nós assumimos essa vida, nós tomamos posse dessa vida que é a vida eterna. E pela fé, pela palavra, eu creio na obra de Jesus Cristo na cruz por mim. Você crê ou não? Você crê? Aleluia, é o primeiro passo, Flávio, é crer. Porque Deus começa pelo crer. Quando o homem crê, ele conecta-se novamente a Deus. Agora vá comigo. Marcos. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, versículo 14, 15 e 16. Marcos 16, capítulo 16, dos versículos 14 ao versículo 16. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado.
E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado. A Bíblia, ela nos traz uma ordem. E nós não podemos inverter essa ordem. Não é, irmãos, por um acaso que isso aqui está escrito desta forma. Não é por um acaso. É porque é uma ordem, é uma sequência. Então nós não podemos mudar a sequência. Nós não podemos mudar a ordem que a Bíblia já estabeleceu. E o Senhor falou a respeito do Evangelho ser pregado em todo o mundo. E no versículo 16 ele confirma: quem crer. O primeiro passo e o que nos salva da condenação eterna e do julgo eterno e do juízo eterno é crer. Não é o batismo. Porque ele fala: quem crer e for, será. Quem não crê, já fecha o pacote. Já está condenado. Né? Será condenado. Então, seja, crer é o primeiro passo. Porque o crer me livra do juízo eterno. Não é o batismo, porque ele não fala quem não crer e não for batizado, porque automaticamente quem não crê não é batizado. Certo? Mas quando ele fala quem crer, é ordem, como eu expliquei, crer e ser batizado. Não fala ser batizado e crer. Nós não podemos inverter essa ordem. Nós não podemos. Por quê? Porque ser batizado e crer, você não vai estar cumprindo a determinação de Deus. O que significa batismo no original? Original grego, língua de homem que foi escrito no Novo Testamento. Batismo, em grego, tem como significado imersão. Batisma, no grego, é imersão, é imergir. Esse é o significado prático de batismo, é você ser imerso. Mas para você ser imerso, você precisa ter crido, certo? Agora, o que não deve acontecer é eu crer e não ser batizado. Porque aí eu vou estar interrompendo a obra de Deus. Porque o primeiro passo, repito, é crer. E o segundo passo, ser batizado. Agora, se eu creio, primeiro passo, e não dou o próximo passo, o que acontece? Deus não trabalha em mim. Então o batismo, ele é algo muito interessante. Essa palavra vai ser uma palavra breve, e nós vamos tocar nos pontos práticos. Mateus, capítulo 3. Ser batizado é primeiramente cumprir com o quê? A justiça de Deus. O que é justiça? Determinação. É o que Deus determinou. E com Deus nós não negociamos. Com Deus ninguém negocia, certo? Nós não negociamos com Deus. Uma vez que Deus determinou, Ele determinou e nada muda isso. Então, Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus 3,13 fala o seguinte: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Presta atenção. Quem estava se dirigindo? Uau, Jesus. E Jesus, eu te falo, eu já te adianto, é o nosso maior modelo. Nós devemos viver viver como se Jesus estivesse ali, se nós estivéssemos ali vivendo nele, certo? Então, ele é o nosso modelo. Aí o que acontece? Ele dirigiu-se para a Galiléia, para o Jordão, da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Qual João? João Batista. Ele, porém, dissuadia dizendo, João viu Jesus, falou, opa, peraí, o negócio está invertido a ordem. A ordem está invertida. João, quando Jesus estava vindo, Jesus já adiantou para João, João, eu vim aqui para que você possa me batizar. Aí João falou assim, olha, eu é que preciso ser batizado por ti? Tu vens a mim? Olha, irmão, se esse tema, se essa prática não fosse tão importante,
para o plano de Deus e a vontade de Deus, Jesus não nos teria dado esse exemplo. Mas o que ele disse? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto. Ou seja, esse assunto, João, de você ser batizado, deixa isso aí por enquanto, isso aí vai vir depois. Porque assim nos convém. Ele se incluiu como homem. Então, o que é determinado para nós, que cremos nele, cremos em Jesus, cremos na palavra? Nos convém cumprir toda a justiça. Então, o batismo é a justiça. Justiça é determinação e justiça é inegociável. O que Deus determinou como justiça, o homem não tem como negociar. Então, é uma determinação. Aí ele falou, então ele o admitiu. Ele admitiu que João batizou Jesus. E quantos anos Jesus tinha, Flávio? Mais ou menos nessa época? Uns 30 e poucos anos. Entre 30, 30 e meio, por aí. Não temos precisamente a data, a idade certa dele, mas é por volta de 30, 30 e poucos anos. Mas espera aí, por que Jesus esperou todo esse tempo? Porque a partir desse momento, eu quero que você entenda, desse ponto em que ele foi batizado, ele começou o seu ministério. Antes, Jesus estava, me entendam, entre aspas, Jesus estava oculto. Jesus ele estava oculto dos homens. Mas quando chegou o momento dele se revelar como Filho de Deus e como Messias, o primeiro passo, qual que foi? O batismo. Porque Deus iria começar a usar Jesus naquele momento em seu plano, em seu ministério terreno. Então, o batismo é o pontapé inicial para que o plano de Deus seja executado na minha vida e na sua. Então, Jesus foi o pontapé inicial para que Deus pudesse usar Jesus na sua vontade e na sua obra nesta terra. Certo? Você quer ser usado ou não por Deus? Nós queremos. Então, o batismo é o pontapé inicial. E o batismo também, Marcos, Senhor Jesus, Atos, abra Atos comigo. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Eu esqueci de citar para você, quando Jesus falou com João, lá em Mateus 3, quando ele falou, cabe-nos a nós cumprir toda a justiça. O que é justiça? No significado original também. Justiça é condição aceitável diante de Deus. Então, Cristo é a nossa justiça. Jesus Cristo, porque por meio de Jesus nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus, porque o pecado nos afastou, mas que Jesus nos buscou de volta e nos levou a Deus, e Ele se fez a nossa justiça. Então, por meio de Jesus nós fomos aceitos na presença de Deus. Então, mas o segundo passo, o que é o batismo? O batismo é a manifestação exterior do que está dentro de você. É a manifestação exterior do que já está dentro. Não é do que vai ser gerado, é do que já está. Batismo é a exteriorização da fé. A fé é interna, mas o batismo manifesta a fé interior. Certo? O batismo é você testificar diante dos homens, somos nós, testemunhas oculares, diante de Deus, diante dos anjos de Deus, diante dos principados e potestades, que são os anjos de Satanás, os anjos caídos, e diante do próprio Satanás.
Você está testificando que a partir daquele momento você tomou a posição de mudar de lado. É mudar de reino, mudar de lado, mudar de lugar. Atos capítulo 13, versículo 9. Atos 13, 9 fala o seguinte: todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, neles é Elimas, o mágico que estava fazendo magias ali na cidade de Filipe. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, até aí. Não é esse o versículo que eu queria ler, não. Não é esse aqui, não. É João, abra João. João. Capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 1 a 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Quem que foi encontrar com Jesus? Nicodemos. Nicodemos era um homem de bastante destaque no meio do judaísmo. Nicodemos, ele tinha uma posição, ele tinha um recebimento muito alto dentro do judaísmo. Então ele era muito respeitado na comunidade judaica. Ele era um homem de padrão elevado, certo? Mas à noite ele foi procurar Jesus. Por que à noite? Por que à noite? A noite é as ocultas, é escondido. A noite, ou seja, eu sou um homem importante na comunidade judaica, tenho uma boa recepção, sou respeitado, sou visto, né, como alguém de renome. Mas e se alguém vê eu indo conversar com Jesus? Aí eu vou ficar como que constrangido. Irmãos, as coisas de Deus não podem ser ocultas. Nicodemos não foi batizado. Então, porque ele queria, presta atenção, isso aqui é muito interessante. Nicodemos, ele queria desenvolver um relacionamento com Jesus, as ocultas, as escondidas. Sabe? Ah, não, agora eu tenho um alto padrão, eu sou bem visto. Agora, ou seja, o pessoal vai ver eu indo me envolver com as coisas de Deus, eu indo envolver com as coisas do Senhor. Não, eu tenho que fazer isso escondido. Ninguém pode me ver. Com Deus não funciona assim, porque Deus é luz. E Deus, ele ilumina, então tudo fica visto. Então Nicodemos queria um relacionamento escondido com o Senhor. E com o Senhor não há relacionamentos escondidos. Com o Senhor, irmãos, nós somos expostos, nós somos vistos como aqueles que pertencem a Ele. Então Nicodemos queria fazer isso. Vou às escondidas, vou camuflar o negócio, eu vou jogar um pano por cima. Alta noite, todo mundo dormindo, todo mundo em casa, aí eu vou conversar com Jesus. Não cita que Nicodemos foi batizado. Aí no versículo 2, né? Fala, este de noite
foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre. Então ele sabia quem era Jesus. Jesus não era um desconhecido para ele, Levi. Ele sabia quem era Jesus, está entendendo? Mas ele foi ter com Jesus de noite. Eu vou abrir um parênteses aqui. Como que é o seu relacionamento? Como que você quer o seu relacionamento com Deus? As ocultas? As escondidas? Debaixo do pano? Irmãos, não tem como. Porque se você se relacionar com Ele, não é que você vai querer, e não é que você vai fazer força para isso. É natural a vida de Deus, que entra para dentro daqueles que creem, se manifestar aos que estão ao redor. É natural. Então, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele sabia quem era Jesus. Versículo 3, a isto respondeu Jesus. O que Jesus disse para Nicodemos? Lê até o 5 para mim, por favor, até o 5. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Aí o que é o novo nascimento? Ele explicou no versículo 4 e 5. Perguntou-lhe Nicodemos. Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava falando. Jesus falou de nascer de novo. Nicodemos automaticamente já levou sua mente no nascimento de uma criança biológica, entendeu? Aí no versículo 4 ele fala: perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Ele já estava com aquela mentalidade: como que eu vou voltar para dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo, Jesus? Jesus, irmãos, as palavras do Senhor, elas são palavras espirituais. Nicodemos estava interpretando com palavras terrenais, como viver terrenal, viver natural. Aí ele fala: como pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Primeiro ele fala ver. Ver. Espera aí, deixa eu te explicar isso aqui. Ele fala nascer. Nascer de novo. Então, o que o crer em Jesus nos permite? Eu criei em Jesus, eu criei. Eu não tenho dúvidas disso. Eu sei que ele veio e morreu por mim, se entregou por mim, foi crucificado no meu lugar. Eu criei. O que isso me leva a ver? O que isso me leva a ver o reino? Ver. Certo? Porque ele fala do nascimento, nascer do Espírito. Nascer do Espírito é nascer do alto. Quando eu creio em Jesus, o Espírito, que é o Consolador, que fala lá em João capítulo 17, é 17, né? É. Fala sobre o Consolador. O Espírito, ele sai da sua, para você entender, de Deus, e ele vem, ele entra no meu espírito. Nesse momento, você, embora sendo com a idade, adulto, adolescente, você nasce de novo, porque é um novo início, um Espírito entrou em você, que é o Espírito de Deus, é o Espírito. Aí você nasce de novo do Espírito, porque o Espírito te deu uma nova vida, certo? Você nasceu do Espírito. Então esse nascer do Espírito nos permite a ver o reino. Só vislumbre.
Mas aí ele fala nascer da água. Aqui ele fala nascer da água. O que é nascer da água? É o batismo. Porque o batismo, ele representa morte e ressurreição. O batismo representa que você morreu para você mesmo, para as coisas, né? Que tanto te prendiam, que tanto te usurpavam, que tanto te escravizavam. Você morreu para isso e nasceu para um novo propósito. Você nasceu para uma nova vida. Você nasceu da água. Mas para que você possa nascer da água, você primeiro tem que nascer do Espírito. Porque você crê. O crer nos leva a nascer do Espírito. O ser batizado nos leva a nascer da água. Porque aqui ele fala, quem não nascer da água e do Espírito, não... Cadê? Não pode entrar. Aí, seguinte, Colossenses capítulo 2. Senhor Jesus, versículo 12 e 13. Colossenses capítulo 2, versículos 12 e 13. 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele. Ele quem? Jesus. No batismo. Então o batismo sepulta. Certo? No qual igualmente fostes a sepultura, a sepultar é para ressurgir. Primeiro tem que sepultar, para depois ressurgir. Não tem como ressurgir sem sepultar, certo? Por isso que é morte, é morrer para o velho homem, é morrer para o mundo, para as coisas que tanto me escravizam, como eu já disse aqui. Você morre para aquilo e você ressurge para uma nova vida, ressurreição, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé. A fé é o que eu disse antes, é crer. A fé me leva a crer no poder de Deus, que o ressuscitou a quem? A Cristo dentre os mortos. Esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, me ressuscita. Certo? Aí o versículo 13. E vós outros, que estáveis, passado, mortos, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Você recebeu vida, certo? Juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Foram perdoados, tendo cancelado o escrito de dívida. Quem cancelou o escrito de dívida? Jesus. Porque eu e você, o homem, quando nós falamos a humanidade, nós falamos o homem vindo lá de Adão no Éden. Porque o homem pecou. Romanos fala que por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Romanos 7, né? E pelo pecado, a morte. Assim, todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Era uma dívida que nós tínhamos com Deus. Porque nós pecamos em Adão. Adão pecou e automaticamente todos que nascem após ele pecam. Adão pecou, então Deus tinha lá nós tínhamos uma promissória de devedores no nosso nome. E essa promissória, antes de eu crer, essa promissória está em aberto. Mas diferente da promissória dos homens, ela não é uma promissória que você consegue corrompê-la, negociá-la. Ou paga ou não paga. E essa promissória com o nosso nome, meu nome tá, Magno Antônio da Silva, é devedor, por ser um pecador, e tendo ofendido a Deus, se tornou inimigo. Aí o meu nome está lá. E essa promissória estava aberta em meu nome. Cristo
quando veio, o que ele fez? Quando ele foi à cruz, ele foi como homem à cruz. Quando ele disse, João capítulo 21, 20, né? João 20, 21, 20, João 20, acho que é. Quando ele foi à cruz, que ele disse, está consumado, a última frase que o Senhor expeliu na cruz foi, está consumado. O que é consumado? Em outras palavras, está pago. Ele pegou a promissória, Rodrigo, que estava no nosso nome e rasgou ela. Eles não devem mais nada. Eu paguei a conta de cada um deles. Cristo na cruz pagou a sua conta. E eu vou te falar que conta é essa. Hebreus nos fala que sem derramamento de sangue não há pagamento de conta. Para que eu e você pudéssemos pagar nossa conta, se fosse nós teríamos que ter o nosso sangue derramado, ou seja, nós iríamos à cruz, nós precisaríamos ser mortos. Mas nós não precisamos, porque Ele pagou a nossa conta. Fala com o vizinho que está do seu lado, Ele pagou a sua conta. Não precisa ter vergonha não, pode falar, Ele pagou a sua conta. Agora fala para o mesmo vizinho, Ele pagou a minha conta. Aí fala no versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que ele fez? Removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele cravou a nossa promissória na cruz. Ele falou, olha, agora eles não devem nada, porque eles creram pela fé nesta obra que está sendo executada aqui na cruz. E eles crendo, eles tiveram a dívida, Daniel, perdoada. Isso é maravilhoso, você não fica alegre saber que a sua dívida foi perdoada? Pensa na maior dívida que você pode ter nessa terra. Agora multiplica infinitamente mais, era a dívida que nós tínhamos. Impagável, impagável. A não ser que você precisasse ir à cruz pendurado e ficar ali por volta de 6 horas, que é o tempo que Jesus ficou pendurado no madeiro. Alguns crucificados, dependendo do flagelo ou dos açoites, ficavam até 2 dias pendurados. Porque era uma morte lenta, não podia morrer rápido. A crucificação romana era dessa forma, não pode morrer rápido, tem que sofrer. Tem que sofrer, cada gota de sangue tem que gotejar sofrimento. Então, alguns, segundo historiadores, alguns crucificados ficavam até 2 dias pendurados no madeiro. Jesus ficou 6 horas, da hora terceira à hora nona, que é 9 horas da manhã a 3 horas da tarde. Por quê? Para pagar a nossa dívida. E versículo 15, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, seja, o batismo, o que é o batismo? O batismo, ele abre a porta do reino para você, que já creu. Você tem as portas abertas. Abra comigo Atos, volta um pouquinho, Atos capítulo 22. Atos capítulo 22, versículo 16. Atos 22, 16. Versículo 14, Atos 22, 14. Então ele disse, ele quem? Ananias, que foi batizar Saulo, tá? Que se transformou em Paulo. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, Ananias falando com Paulo, para conheceres a sua vontade, presta atenção, futuro, porque o homem ainda não conhecia a vontade, para conheceres a vontade, certo? Senhor Jesus. Da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Ananias falando com Saulo, o homem foi intrépido, viu? Levanta-te
recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, quando Deus, por meio de Ananias, falou o seguinte: te escolheu para, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres, esse conhecer a vontade viria após o batismo. Porque o batismo é o primeiro passo para um homem ser usado por Deus. É o que aconteceu com Paulo, antes Saulo de Tarso. Ele foi batizado, a partir do momento, o que aconteceu com ele? Ele passou a conhecer a vontade de Deus. Não é isso? Então, o batismo é isso, irmãos. O batismo é você... É como o Flávio já usou esse termo aqui, o batismo, o que é o batismo? Aí você não pode pensar que o batismo vai fazer um milagre na sua vida, que ele não faz. O batismo abre a porta para o milagre. O batismo não opera em si mesmo, não faz em si mesmo a obra. O batismo abre a porta para a obra ser feita. Está me entendendo? O batismo abre a porta para a obra ser feita. Então, o que é o batismo? O batismo, ele, repito, Flávio usou esse termo, é você mudar de lado. É um rio, tem um rio, você está de um lado do rio. O que o batismo te leva, te faz com você? Te leva para o outro lado do rio. Certo? Pronto. Mas você do lado do rio é uma pessoa. Aí agora você vai chegar do outro lado do rio totalmente transformada, Raiane? Totalmente, que milagre. Vai chegar? Não. Mas o que o batismo proporcionou? A mudança de lado. Colossenses nos fala que Cristo nos libertou um lado do rio, do império das trevas, e nos transportou o outro lado do rio, porque você estando deste lado do rio, Deus já tem atuação na sua vida. Você estando do outro lado, Deus não tem atuação, porque não passou pelo rio, certo? Mas você não vai mudar do dia para a noite, vai ser o início da obra de Deus, porque é o novo nascimento, é nascer da água. Está claro? E o batismo abre o céu para você também. Mateus, capítulo 3, Mateus 3, versículo 16. Mateus 3, 16. Mateus 3, 16. Batizado Jesus, batizado, já aconteceu. Saiu logo da água, e eis que lhe abriram. Isso é o que o batismo faz na vida de um cristão. Você, antes, não sei se essa é a sua experiência, você creu, eu creio em Jesus, mas ainda quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a palavra, ainda fica tudo escuro. Eu não compreendo o que Deus está querendo falar. Os céus ainda estão, embora você tenha crido. Fechado. Mas quando você toma essa posição e passa pelas águas, o que acontece com o céu? Aí sim você vai à palavra e o céu vai se abrir. Aí você fala: como que eu não tinha visto isso antes? Agora eu entendo. Isso é que o batismo proporciona, ele abre o céu para você. Atos. E o que eu preciso para ser batizado? Aí está um ponto. Eu vou concluir com ele, tá? Precisa de eu fazer um curso, precisa de eu fazer um estudo. Se você quiser, aí já é critério seu, meu irmão. Aí se você tiver dúvidas sobre o batismo, eu ainda tenho dúvida. Nós teremos o maior prazer do mundo em separar um tempo e fazer com você um estudo bíblico. O maior prazer do mundo. Isso é uma satisfação para nós. Certo? Eu ainda tenho dúvida nisso, naquilo. Irmãos, se formos falar de batismo, é uma semana aqui falando palavra. Eu tenho dúvida, teremos o maior prazer em fazer um estudo bíblico, ir na sua casa ou marcar um lugar para que possamos fazer um estudo bíblico com você sobre o tema. Mas o que é necessário segundo a palavra? Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, eles quem?
os povos que estavam em Jerusalém celebrando a festa de Pentecostes. Pentecostes vem dos 50, 50, Pentecostes. Era a festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa. Pentecostes. Então, estavam várias pessoas de todos os lugares do mundo reunidos em Jerusalém. Aí, pregou-se o evangelho. Aí, o que aconteceu no versículo 27? Ouvindo eles estas coisas, que é o evangelho, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais: eu ouvi a palavra, Rayane? Vaninha, eu criei na palavra, eu recebi a palavra, e agora? A resposta está no próximo versículo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o dom que é usado na edificação da igreja é dado após o batismo. Recebereis o dom. Primeiro é batizado, depois recebereis o dom. Certo? Atos capítulo 8, versículo 26. Atos 8, 26. Fala: um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, etíope para você entender, eis que um etíope era um homem da região da Etiópia na África, certo? Da região da Etiópia na África. Então ele era oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então ele era um judeu, porque somente os judeus adoravam em Jerusalém, correto, Flávio? Então ele era um judeu. Aí o que aconteceu? Estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. O que ele estava fazendo? Lendo. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha. Carro, na hora, você já vai pensar qual carro que era que ele estava, qual que era o modelo, qual que era a marca. O carro era, irmãos, a carruagem puxada a cavalo, certo? Essas carruagens, isso era o carro, aquelas carruagens lá. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? Primeiramente nós temos que compreender. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Esse homem, ele tinha sede pela palavra. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Está lá em Isaías 53, viu? Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Falando de Jesus. Então o eunuco disse a Felipe, ele ouviu e ele entendeu, porque alguém explicou. Então o eunuco disse a Felipe: ou de algum outro. Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, que é Isaías, Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, ele mostrou que ali era uma sombra do que viria a realidade no Novo Testamento. E explicando essa passagem, anunciou-lhe a Jesus, porque Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. João capítulo 14. Certo? Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar, onde havia água. Seguindo, continuou o trajeto. Seguindo, chegou no lugar onde havia água, disse o eunuco. O que ele disse? Eis aqui água. O que me impede? Então, o que te impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito ou é correto se creres.
de todo o coração. Porque se não crer, se não tem aquela convicção, vai tomar um banho, vai só molhar, não vai ver a realidade. Se creres de todo o coração, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crê, meu irmão, não tem nada que te impede. Não é você tem que esperar melhorar, eu tenho que delegar. A maior engano de Satanás na mente de um filho de Deus é isso. Eu tenho agora que melhorar. Eu vou dar um tempo. Que eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar daquilo. Vai continuar do outro lado do rio. Vai continuar do mesmo jeito, não vai melhorar em nada. Não existe esse negócio que eu tenho que me preparar. Irmãos, a Bíblia diz, não sou eu, não olha para mim, olha para a palavra. É lícito se creres de todo o coração. E ele respondeu, eu creio. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo, mas o eunuco, não vendo, mas o eunuco. E este, que é o eunuco, foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. O batismo te proporciona esse júbilo que nada e nenhuma outra pessoa proporciona. Então, meu querido, se você tem dúvida ainda, por favor, considere diante de Deus. Se você já creu, eu creio, eu não tenho dúvida. Considere a sua vida, não espere. Porque se o Senhor voltar hoje, esta será uma grande pendência diante dele. Certo? Então, por que te demoras? Ah, mas eu não tenho roupa aqui agora. Vamos ter o batismo ali agora. Eu não tenho roupa. Alguém vai e busca para você. O negócio é você seguir a palavra de Deus. E você será incluído neste corpo, que é a grande família de Deus, que é a igreja. Igreja que nós falamos, são todos aqueles que creram no Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Daqui nós vamos preparar, que nós vamos descer. E para fechar, se eu não me engano, Lucas capítulo 15, fala que quando um pecador se arrepende, há festas no céu. Vamos só ler para terminar isso aqui? Vamos. É Lucas 15 mesmo? Me ajuda aí. Lucas 15. É isso mesmo? Me ajuda aí. Hã? 15, 10. Isso aí. Ó, presta atenção. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora pensa comigo o detalhe. A Bíblia tem detalhes, você precisa compreender ela. Não fala júbilo diante de Deus, porque se fosse júbilo diante de Deus, seriam os anjos que estão diante de Deus se rejubilando, e Deus neutro, certo? Mas fala que há júbilo diante dos anjos. Então quem que está diante dos anjos? Então quem que se rejubila? Deus. Deus fica em festa. Nesse momento, você não vê, mas eu gostaria de terminar. Nesse momento, os céus param. Miríades e miríades de anjos, exércitos e exércitos de anjos que você não compreende, param, cessam o seu louvor, cessam a sua adoração, cessam a sua exaltação a Deus e se calam. E todo o céu se direcionam para esse momento. Isso é muito forte, isso é muito profundo. E Deus contemplando que mais um pecador se arrependeu e já está sendo transferido para o reino. Deus se rejubila. E nós também não ficamos para trás. Nós nos rejubilamos também. Amém? Espero que tenha ficado claro a respeito do batismo. Jesus é o Senhor. Talvez alguém tenha alguma dúvida, que
a gente possa estar ajudando. Não, amém. Podem nos procurar particularmente também, viu?